falar sobre a TPA, sobre os trabalhos que a prefeita de Bombinhas, a Ana Paula, a Paulinha, e também o vice-prefeito Paulinho têm enfrentado para deixar a cidade no ritmo que a população quer. 9 horas e 55 minutos, já estou recebendo os dois aqui nos nossos estúdios. Primeiramente, prefeita, bom dia. Muito bom dia, meu bem. Quero te dizer que é um prazer estar aqui de novo contigo. E assim, esse minutinho que eu pude observar, fiquei pensando assim, não pude deixar de observar o teu programa e dizer, nossa, como é bacana, né? Fiquei pensando, esse menino tem que ir para uma Rede Globo, para um canal famoso de TV, porque tu é muito bom comunicador, realmente, parabéns. E muito obrigada por me convidar de novo. Mais uma vez a prefeita Paulinha aqui nos nossos estúdios, juntamente com o prefeito. Essa dupla aí tá dando o que falar, né? Vice-prefeito, muito bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os telespectadores aí do VIP Social. E é um imenso prazer estar aqui novamente com vocês e poder falar um pouco sobre Bombinhas, né? Falar sobre os anseios e também sobre o futuro da nossa cidade e também até da região, né? Bom, querendo ou não, Bombinhas tem ganhado muita repercussão. Só aqui hoje, no primeiro clique, a gente deu 2 ou 3 destaques de Bombinhas. Um deles foi a formatura dessas crianças no ProERD e outro destaque é sobre a situação da TPA, que é a taxa de preservação ambiental. Bombinhas tem tentado ser copiada esse projeto. É um projeto que divide, né? Muita gente no início reclamou e agora as pessoas parecem que estão compreendendo o que é realmente a TPA e onde está sendo investido esse valor. Prefeita, em relação a essa TPA, como é que hoje a administração está avaliando? Bom, primeiramente eu quero te dizer que de 15 de fevereiro para cá, depois de declarada definitivamente constitucional a taxa, a gente concebeu um novo paradigma para ela. Eu te digo, não por dados, são dados oficiais, na verdade. Nós fizemos agora uma pesquisa de opinião, como sempre fizemos, para acompanhar o que diz o nosso turista da nossa cidade. E nós temos aprovação de 82% do visitante e 98% de aprovação do morador. Por que as pessoas que vêm a Bombinhas têm simpatia e aprovam a taxa definitivamente? Porque elas conseguem observar as melhorias que ela tem patrocinado no sentido de preservação ambiental. Bombinhas é outra depois da instituição da TPA. E agora, depois da confirmação da sua constitucionalidade, o município vai preparar muitas surpresas positivas para a nova temporada, no que concerne ao atendimento do turista, a facilitação do pagamento, a abordagem também do turista estrangeiro, que hoje ela se faz obrigatória pela forma do controle sistêmico. A gente vai ter melhorias sistêmicas e, mais importante que isso, a nova TPA para a nova temporada, ela conta agora com uma espécie de supervisão, vamos assim colocar, que é exercida pelo Conselho Gestor, que tem a participação de pessoas notáveis da sociedade civil. A gente escolheu as melhores pessoas, as melhores instituições e também representantes do poder público. O Paulinho, inclusive, preside esse Conselho Gestor, que tem como único objetivo, ou principal objetivo, definir o que vai ser feito de investimento futuro com os recursos arrecadados da taxa. Obviamente, todos eles na reversão de benefícios ambientais, né? Mas a TPA hoje, ela realmente é consagrada nacionalmente. Muitos municípios têm visitado e têm procurado alternativas de se constituir, mas é importante dizer que não é assim, eu não posso criar uma taxa porque eu acho que eu preciso. Tem que ter muito estudo e enfim, vale a pena até um dia a gente conversar especialmente só sobre isso. Bom, só para a gente falar mais um pouquinho da TPA, havia no município aquela situação da falta de água e outros problemas com esgoto sanitário. A TPA veio para ajudar. Esse ano, pelo menos, a gente recebeu bem poucos questionamentos sobre esta situação. Em relação ao esgoto, eu vou te dizer que a gente deu um salto de qualidade na Praia do Centro, porque esse ano nenhuma vez a gente teve derramamento de esgoto na Praia do Centro, sabe? Por quê? Porque a gente pactuou uma nova parceria com uma nova empresa, que constituiu a empresa Águas de Bombinhas. Para resumir, trocando em miúdos, em 6 anos,
Bombinhas terá 97% de cobertura de esgoto e nós teremos agora, para esse primeiro ano já, a antecipação da meta, cobertura de 97% de nova rede de água com captação do Rio Tijucas, inclusive, em parceria com o município de Tijucas. Perfeito, vice-prefeito. Bombinhas aí chegou nesses primeiros meses de administração e a gente viu que a participação de vocês dois também nas redes sociais é muito intensa. A comunidade tem cobrado isso e vocês têm respondido quase que instantaneamente. Teve um episódio agora recente que o vice-prefeito participou, falou, até citou o exemplo da tua própria família em relação àquela história da baleia azul, onde havia informações, ou há informações que infelizmente as crianças, os adolescentes estão envolvidos nesse caso. Vocês se anteciparam, fizeram reuniões com a comunidade e também alertaram os pais para esta situação ali na região, né? Isso mesmo. Essa questão de ter essa interação com a comunidade é muito importante ao administrador público, né? Porque queira ou não queira, ele é o representante do povo, né? O povo elegeu ele para estar lá e ele tem que cuidar de todas as áreas, né? E principalmente dessa área social. Então, quando começou a acontecer esses episódios, inclusive tivemos ali na nossa cidade 2 crianças que sumiram num dia e foram encontradas no município de Itapema, no bairro Morretes, até no período da manhã. Isso nos preocupou muito, então imediatamente a prefeita convocou uma reunião com todas as professoras, com todos os agentes envolvidos nisso e fizemos um diálogo isso foi inclusive no domingo ainda. E na segunda-feira de manhã, junto com a secretária de Educação, fomos em todas as escolas e tu pode ter certeza, isso deu uma estancada até no comentário na cidade. As crianças começaram a entender o que era aquilo e os pais nos agradeceram muito, até porque eles começaram a se preocupar e conversar mais com seus filhos, que é o mais importante, sem dúvida alguma. Dá para dizer que esse é um dos papéis dos gestores? Com certeza. O papel do gestor é esse, é conduzir a cidade e poder fazer com que a cidade fique organizada, mas também cuidando das pessoas, né, que é o mais interessante. Hoje nós temos o maior exemplo da nossa saúde e muitas vezes as pessoas perguntam: pô, Paulinho, qual é o segredo da saúde de Bombinhas? O segredo da saúde de Bombinhas é tratar as pessoas com carinho, é dialogar, é conversar, é saber os anseios delas e também saber as preocupações. Muitas vezes elas querem somente conversar. Então, se um gestor público, se o prefeito, se o vice-prefeito, se os secretários não dialogam com a comunidade, tu não sabe o problema que está lá, né? Essa proximidade, Paulinha, que vocês têm ali da comunidade, desde a tua reeleição, quando teve uma aprovação fenomenal, essa proximidade que vocês têm ali, isso pode ser chamado de privilégio, porque não é todo prefeito que tem essa interação com a sua comunidade, né? Eu vou te dizer que essa eu acho que é a nossa característica mais forte e o mais importante legado que eu e o Paulinho podemos deixar para a nossa cidade. Porque amanhã ou depois eu não vou ser mais prefeita, o Paulinho vai ficar mais um tempo prefeito, depois um dia outros gestores têm que vir. E a gente quer muito que a comunidade se aproprie desse jeito. No início de 2013, todo o nosso planejamento para o governo, por que a gente tem uma aprovação tão grande? Porque a gente faz aquilo que o povo espera que seja feito. E por que a gente tem acerto? Porque a gente dialoga. Então, no início de 2013, a gente fez reuniões de bairro com todas as comunidades, falando do nosso orçamento, das nossas limitações e também ouvindo o que as pessoas tinham de sugestão para nos trazer. Agora, no segundo mandato, embora seja uma continuidade, eu e o Paulinho, a gente tinha isso pra gente, sabe? Pô, tem muita gente que diz assim, prefeito que depois se reelege, o segundo mandato nunca é tão bom. Sempre deixa uma coisa a desejar. Eu e o Paulinho, a gente teve como meta individual, nós dois, quebrar esse discurso. Nós queremos e nós achamos que podemos fazer um segundo mandato melhor, porque nós estamos mais experientes, porque nós temos mais capacidade, mais relacionamento. E a gente está se dedicando muito mais, incrivelmente. A gente está trabalhando, esses dias, né, a gente estava conversando, né, amigo? Nós estamos se lascando de trabalhar, sabe? Muito mais do que o primeiro mandato, talvez até, porque a gente tem isso pra gente. E tudo isso fundamentado na participação popular. Eu vou te dizer, agora, a gente começou a nova série de reuniões, exatamente no modelo de 2013. Nós vamos sentar com todos os bairros, já fizemos isso na Praia da Tainha, e agora a gente vai sentar com cada bairro, a próxima reunião vai ser no centro, e ouvir exatamente aquilo que as pessoas esperam de nós e, mais que tudo, manter um canal de diálogo permanente que, graças a
a nossa inteligência, né, do homem, a gente tem aí a internet que nos facilita muito nesse sentido, nessa aproximação, né, nesse contato com as pessoas, mas tem que se esforçar, não é para qualquer um, tá? É como o Paulinho falou, domingo tem que estar trabalhando, é prefeito e vice o tempo todo. Tá. A gente falou da TPA e esse ano foram arrecadados cerca de 14 milhões, só que menos da metade disso hoje entrou para os cofres do município. Foi, né? Tributado, arrecadado efetivamente 6 milhões e meio. Tributado em torno de 13, alguma coisa assim. Ainda há uma dificuldade. Eu sei que você já respondeu sobre isso, que vai passar por melhorias. A partir de agora, a TPA vai ter um novo formato para que isso não aconteça da mesma maneira que estava acontecendo. Mas hoje, esse valor, mesmo não sendo os quase 14 milhões ali que foi arrecadado, um pouco menos, ele consegue hoje fazer com que Bombinhas supere essa, podemos dizer, crise nacional que o país vem vivendo? Ô Júnior, só para fazer uma colocação, né, como a Paula falou, nós temos aí 6 milhões que foi, né, arrecadado, e temos aí 14 tributado, e também aconteceu isso no ano passado. Só que todos esses valores, eles serão cobrados, até porque em função de ter um convênio com o Detran de Santa Catarina e poder fazer um convênio com o Denatran, nós vamos conseguir fazer essa cobrança efetiva. Então agora aí nos próximos meses, aí eu acredito que mais 40 dias no máximo, aquelas pessoas que adentraram dentro do município de Bombinhas e não fizeram o pagamento lá efetivo na cidade, irão receber um boleto assim no sistema de cobrança de multa, como recebe cartas do Detran, e ali vai ter o valor de quantas passagens fez ao município de Bombinhas e vai pagar nas agências bancárias normalmente. Ou seja, esse dinheiro ele entrará aos cofres do município efetivamente. Então, nós temos aí para receber fora, acreditamos aí que na ordem de mais de 20 milhões de reais, que isso se reverterá em investimentos na cidade e melhorias, né? Que é o que a nossa comunidade tanto quer. Mas assim, até para complementar dentro do que tu perguntou, meu amigo, assim, a gente não pode perder o foco da TPA, que o investimento é só para o meio ambiente. Essa questão do equilíbrio de contas, se eu posso deixar um aconselhamento pela nossa experiência, não que a gente saiba grande coisa, né, Paulo? Mas a gente já está enfrentando um segundo mandato, Então, o que eu vou te dizer? A gente hoje tem sido consagrado como uma das melhores gestões fiscais do Brasil. Pela Firjan, pelo Conselho Federal de Administração, agora mesmo pela própria FECAM. A que se deve isso? Não é por conta do recurso da TPA, porque esses 6 milhões que efetivamente foram contabilizados, eles têm destinação específica. Ajuda muito o meio ambiente, mas não resolve os problemas de educação, de estrada, de saúde. O que resolve os problemas é você aprender a fazer equilíbrio fiscal. Eu sempre digo, a corrupção é nociva para o Brasil? Mas no nosso município, por exemplo, nós não temos histórico de corrupção. Nem na nossa gestão, nem anteriores. O nosso principal problema o principal problema de muitos gestores é o desperdício, é você gastar mal o dinheiro público. É você pensar que o dinheiro público dá em árvore e é ilimitado, e não é assim. Então, assim, um exemplo que eu sempre menciono. No primeiro ano de gestão nós abolimos a questão de telefones celulares de prefeito, de secretário, de diretor, pago pela municipalidade. Porque nenhum trabalhador brasileiro hoje tem esse privilégio. Só aí são quase 400 mil reais que a gente passou a fazer economia desde o primeiro ano. Uma outra coisa, uma outra proibição, vedação que nós estabelecemos. Nós temos muitos estudantes universitários e era de praxe comum que as pessoas imprimissem seus trabalhos de escola, livros e tudo mais na prefeitura. A gente fez uma pactuação, fizemos um trabalho de conscientização e pensei, pessoal, são mais de 1000 funcionários. Se todo aquele que tem um filho na faculdade ou que estuda usar dos recursos públicos para o seu trabalho pessoal, imagine o quanto que se desperdiça nisso. Então, assim, importante na gestão é você também ter foco naquilo que gasta. A nossa maneira de governar, tanto a minha, esse aqui também é um xarope com dinheiro, assim, é a gente comprar aquilo que efetivamente precisa, pensar antes de fazer a despesa. Outra coisa que é a economia burra. Vai fazer uma obra, é preferível tu gastar 100 mil a mais, mas faça bem feito, porque tu fazer mal feito significa um gasto futuro, entendeu? Então, a gente tem uma parceria muito legal, eu e Paulinho, nesse sentido, porque também aquilo que eu não sei, eu pergunto, né, para os nossos servidores. Tem áreas que ele é melhor do que eu, desempenha melhor, e ele assume a frente.
E é isso, uma organização moderna não pode ter chefe. Ah, não é a prefeita, é a equipe. É a equipe, pessoal. É a equipe. Não tem jeito de ter saúde boa. Hoje nós temos uma das melhores saúdes do Brasil. O Paulo é excepcional. Ele é um cara, ele é um grande gestor. Mas se a recepcionista, se a técnica de enfermagem, se o pessoal lá da ponta não tiver grudado com a gente, não tiver na nossa vibe, não tem melhora, entendeu? Perfeito. Então todo mundo tem que trabalhar junto para dar certo. É essa a experiência que a gente traz hoje, né? Eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui conectadas com a gente. Olha ali, a Elo Souza, ela mandou um recadinho, né? Vocês estão de parabéns. Se São João Batista fosse assim, porque aqui é uma vergonha. Criticando São João Batista e elogiando o trabalho de vocês. Tem outro comentário que chegou, produção, da Gisele também. Ela comenta da seguinte maneira: vocês são top. Eu moro em Tijucas, mas Bombinhas é o meu lugar de refúgio. Beijo pra vocês. Beijo. Acho que vocês têm se deparado com muitas situações assim, né? Tipo, eu moro em tal cidade, mas o meu segundo lar é Bombinhas, né? Muito acontece isso. E assim, a gente também tem um carinho muito especial pelo povo de Tijucas, justamente por isso. Tu não tem ideia do que tem gente de Bombinhas que ou tem parentes aqui, ou as pessoas vão para lá no verão. A gente tem um montão de amigos, então não tem como a gente não se sentir assim apertado, abraçado aqui pelo pessoal de Tijucas, né? Perfeito. Bom, nem tudo são maravilhas, né? Agora a gente tem que falar desses primeiros meses da administração. A gente sabe que vocês tiveram uma sequência no trabalho, são uma das poucas prefeituras onde os prefeitos tiveram a continuidade. Mas a gente fala de crise econômica. Infelizmente, eu acho que todos os prefeitos estão encarando essa triste realidade a nível nacional, onde o dinheiro, infelizmente, parece que secou, a fonte secou. Como é que dá para fazer uma boa administração sem dinheiro em caixa, Paulinho? Com criatividade em primeiro lugar. Você tem que ter equipe que te ajude a resolver os problemas das pessoas, mas é claro, você tem que ter o foco agora no desenvolvimento econômico, você tem que buscar novas oportunidades. No nosso caso, a gente está estabelecendo uma parceria também com o Sebrae. O município de Bombinhas será o primeiro a aderir ao programa Cidade Empreendedora, no sentido de fomentar pequenos negócios e tentar fazer giro na economia local. Mas eu vou te dizer, uma das nossas maiores preocupações é essa questão do emprego. Eu vou te dizer que a gente lançou recentemente um seletivo com meia dúzia de vagas, não é grande número de vagas. Nós tivemos quase 800 inscritos. Gente de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós, no litoral, tivemos a felicidade de não sentir tão bruscamente ainda a crise. E o estado de Santa Catarina, eu acho que vale uma menção honrosa ao governador Raimundo, ele tem sido muito austero na condução do estado. Nós não tivemos, como o Rio Grande do Sul, uma crise tão aflorada que não pagou nem salário de servidor, nem 13º fim do ano. Aqui a gente tem mantido nossas contas em dia, o nosso estado está adimplente, é o que mais gera empregos no Brasil hoje. Então a gente está numa espécie de redoma aqui em Santa Catarina, um pouquinho protegidos. Mas a gente, justamente é o que eu dizia, em função do momento de crise nacional, que ainda vai se asseverar, nós ainda temos... Eu acredito que o país começa a reagir a partir desse ano, tá? Mas, enfim, a gente tem que estar atento, vigilante, economizar aquilo que pode e ser criativo para fomentar pequenos negócios e o desenvolvimento local. Essa questão de otimizar os recursos públicos é muito importante, né? Dá um exemplo, a gente fez aí mais de 140 ruas, né, na nossa cidade, a gente pavimentou, muitas ruas, muitos asfaltos foram recapeados ou outras ruas foram refeitas, ou seja, aquelas lajotas ou paver ou outras coisas que no passado se retirava e se mandava com lixão, se fazia um depósito, hoje a gente reaproveita isso. Ou seja, então muitas vezes tu vai fazer uma rua nova, tu faz duas. O maior exemplo é a nossa avenida na entrada da cidade. Ele tinha uma pedra, ele tinha uma lajota no tempo antigo,
toda aquela lajota e toda aquela pedra foram reutilizadas em outras ruas. Então, daquele material que tinha ali, foi feito mais 14, 15 ruas. Então, esse é o grande segredo disso tudo. E isso também serve para a saúde. Muitas vezes, né, as prefeituras, antes, quando tinham uma condição financeira melhor, terceirizava serviço disso, serviço daquilo, liberava remédio de qualquer forma, não tinha organização. E hoje nós estamos aí na modernidade, nós temos sistemas aí que tu pode controlar tudo, ou seja, tu controla desde a almoxerifada até a entrega do remédio. Então otimizar isso e poder organizar isso aí, automaticamente ele também dá um retorno aos cofres públicos e também gera com que a gente consiga ter mais dinheiro para poder investir efetivamente naquilo que a nossa população tanto deseja, né? Perfeito. Só para a gente encerrar então, Paulinha e Paulinho, a gente está no mês de maio, início do mês de maio. Já se passaram aí 4 meses dessa administração. A gente pode chamar de nova administração porque é um novo mandato. São 4 meses. Aqueles famosos primeiros 100 dias assim foram passados. Qual foi hoje a pior situação que o município enfrentou nesses primeiros 100 dias aí e que vocês conseguiram ou estão conseguindo lidar com esse problema, com essa situação de uma forma que a população não seja tanto afetada assim? Sem dúvida alguma foi o desacerto que a gente viveu no abastecimento de água nos primeiros dias de janeiro. Em função disso, inclusive, que nós fizemos uma repactuação com a empresa, exigimos a antecipação total da meta. Veja que a gente tinha uma meta de em 6 anos fazer uma nova estação de água para o município e a gente antecipou essa meta para 1 ano. Queremos concluir isso no mais tardar até o final da próxima temporada. A perspectiva será dezembro, mas enfim, se ficar pronto dezembro, janeiro, fevereiro, nós queremos terminar nesse próximo ano que se segue, justamente porque algumas questões têm que ser ditas. Primeiro, o Rio Perequê não é satisfatório para abastecer os municípios de Bombinhas, Porto Belo e Itapema, que são dependentes dele hoje. Em segundo lugar, com todo o carinho e apreço que eu tenho aos funcionários da Casan, inclusive aqueles que nos serviram por anos, mas a Casan, em termos de prestação de serviço público hoje, desculpe a palavra, mas é um lixo, é uma vergonha. O que a Casan fez conosco é assim, a gente só não foi para Ministério Público, para a Justiça, porque não ia adiantar nada, sabe? Bom cabrito não berra, tu tem que aguentar no peito e trabalhar. Prefeito, político, vereador, deputado, não está aí para reclamar, está aí para resolver o problema da população. Mas enfim, esse foi um grande problema, mas que hoje eu e o Paulo a gente já está tranquilão, porque a gente conseguiu dar a volta por cima e já tem soluções imediatas surgindo, né? E no mais, eu quero também te dizer que a gente trabalhou muito nesses 100 dias na elaboração de novos projetos e captação de recursos. Nós vamos anunciar daqui mais uns dias mais de 12 milhões em obras que vão iniciar este exercício ainda. Esses 12 milhões já são obras que têm projeto, têm recurso, muitas já estão em fase de licitação. Então, a gente está no ritmo ligado no 220 na tomada, e eu, Paulinho e a nossa equipe. Claro, com a colaboração da grande e esmagadora maioria dos nossos servidores. Perfeito. Quero agradecer a participação de vocês dois. Paulinho. Eu que agradeço novamente o convite do VIP Social. É um imenso prazer estar aqui em Tijucas e poder falar com toda a nossa comunidade de Bombinhas e também com a comunidade de Tijucas, São João Batista, Canelinha, né, Itapema, porque Bombinhas, como a Paula falou, é o refúgio, né, de todas essas pessoas. É um imenso prazer e a gente se considera toda uma família, né, porque é muito legal no inverno, né, as pessoas vão para as festas, as pessoas dialogam e isso é muito importante, até porque juntando tudo, como se fosse uma cidade de São Paulo e vários bairros distribuídos. Posso falar uma coisa? Esses dias eu vim na abertura do campeonato de futebol de Tijucas. Gente do céu, eu fiquei impressionada. Que orgulhosa que eu fiquei, né, da organização, dos times. Todo mundo dizia, Paulinha, você tem que ver o campeonato de futebol de Tijucas. E realmente, eu adorei. Tem isso de a gente poder se visitar no inverno também, né, Paulo? E a gente caminha por aí e a gente vê que o futebol amador de Tijucas, sem dúvida nenhuma, é considerado um dos melhores do estado. A organização, a dedicação, é uma coisa impressionante. Então, assim, a gente ficou muito feliz e se colocar à disposição de toda a comunidade. Tomara que o prefeito de Tijucas também consiga fazer uma bela gestão, porque esse povo de Tijucas merece. As pessoas trabalham,
sofrem, e depositar o voto na confiança. Então, tomara que o prefeito Eloy tenha aí um sucesso na administração dele, sem dúvida nenhuma. A gente torce muito por ele, né? Deseja que dê tudo certo aí, viu, prefeito? Beijo pra ti. Perfeito, Paulinho. Obrigado, então. Paulinho, obrigado. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui, de vocês dois aqui no Primeiro Clique. E voltem sempre, né? A partir de agora a gente quer vocês mais perto, porque aquela história que Bombinhas só funciona no verão tá se acabando, né? Bombinhas tá motivando as pessoas também a irem lá conhecer a cidade também no inverno, né? Bom, agora são 10 horas e